Aonde você estava no dia 20 de julho de 1969? Não estava, não existia ainda. A gente não existia, né? Ou pelo menos uma grande parte de nós não existia. Mas foi muito curioso, porque milhões de pessoas assistiam, ou pelo menos viviam uma expectativa muito fascinante, porque em 20 de julho de 1969, sabe o que ela é? Caraca, velho. Quando falou ali da mãe que ajudou com o trabalho de física a conhecer Jesus, eu falei, cara, essa igreja é diferente, né? Tem físicos aqui dentro. É a ida do homem à lua, tá? É difícil, mas às vezes pregar e usar algumas coisas, porque tudo é muito polêmico. Mas se você é daquelas teorias, não sei o que lá, só vai comigo agora, tá? Não entra nesse negócio, não. Não desacredita o que eu vou dizer aqui, tá bom? É muito importante dizer isso. E tá tudo bem. Se você gosta de assistir aquelas coisas assim Tá, é isso aí. Então, no dia 20 de julho de 1969, vamos dizer que o mundo parou. Porque a ideia foi levar homens até a Lua. E mais do que levar homens até a Lua, é pousar com segurança, e aí eles olharem e descerem e terem a pisada e a bandeira, coisa assim, e conseguirem retornar. Então não é só mandar. É mandar, é chegar em segurança e é voltar vivo. E o que é muito curioso, quando você vai entrando nesse universo, que foi o universo que eu entrei essa semana, você tinha 3 figuras principais ali. Mais ou menos Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, que aliás é por conta do Buzz Lightyear, do coisa, é por uma homenagem a isso, e o Michael Collins. Se você conhece ele, sabe que eu falei tudo errado o nome. E aí esses manos aqui, eles estavam dentro desse programa, ou dentro do Apollo 11, né, que era um foguete que tinha mais ou menos o nome de Saturno V, alguma coisa assim. E esse foguete ele era muito interessante, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu não, porque isso aqui é muito nerd, mas eu achei interessante essa ideia, porque eu assisti o filme ontem. Era 110 metros de altura, peças incontáveis, né, que compõem esse foguete, uma potência absurda e uma precisão que era inimaginável. Porque você viajar 400 mil quilômetros, atravessar o espaço sem margem de erro, dependendo de cálculos absurdamente precisos, é surreal numa sociedade como a nossa, onde grande parte das vezes a gente leva as coisas na coxa. Então, um pequeno erro, por exemplo, na trajetória, no combustível, na velocidade, no ângulo de entrada, a missão viraria uma tragédia. E o que muitas vezes as pessoas não sabem, e eu também nunca parei para pensar nisso, é que não é o homem vai daqui até lá. É igual pegar o centenário e... Não, é outro lance, porque assim, a Terra se move, a Lua se move. Você sabia que a Lua se move? Eu não sabia. É bem coisadinho, mas se move. A Lua se move. Tomara que não tenha alguém aqui, muita gente, que vai contrariar o que eu estou dizendo. O Google afirmou isso. A nave se move. Então, tudo tem que estar muito alinhado para dar certo. Então, assim, um erro mínimo daria muito ruim. E o que é muito curioso, que eu estou trazendo isso para você, é que quando eles entram nesse lugar de pousar na Lua, os alarmes começam a soar. E aí tem um mano ali, o Armstrong, que ele toma o controle da nave e em alguns segundos ele solta a frase que se tornou uma frase muito célebre, que numa tradução rodriguiana é: o águia pousou. E aí nesse momento uma frase é dita: um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. Isso é muito fascinante. Se foi mentira ou não, eu acho legal de acreditar que foi. Não mentira, mas de verdade. Mas está tudo bem. Mas o que eu acho legal disso é que, assim, um pequeno passo para o homem. E a gente, às vezes, olha para esses enredos da história e você só vê a galera lá. A pegada, os astronautas, o foguete. Mas a gente acaba se esquecendo do pessoal que estava trabalhando nos bastidores de toda essa coisa. Porque esse pequeno passo da humanidade não é o dele. É de uma galera que estava em conjunto
buscando a exatidão em cada cálculo, em cada detalhe, para a missão dar muito certo. E é aí que eu chego num lugar muito interessante, de 3 mulheres. 3 mulheres negras que tiveram o privilégio de ter um filme. Alguém assistiu o filme delas? Que legal, cara. Eu demorei para assistir. Na verdade, eu comecei ontem, dormi na metade. Mas, assim, eu vou continuar. Eu prometo. Porque depois eu fui lendo a história delas. Mas é muito interessante, essas 3 mulheres negras, ali em torno de 1960, elas meio que construíram toda essa base dessa coisa, ou elas fizeram parte, vamos assim dizer, de toda essa estrutura do que foi esse lançamento do homem, ou do foguete. E é curioso porque a história delas narra algo muito, muito profundo dentro dessa perspectiva da segregação racial, daquilo que existia naquele contexto. Então, por exemplo, a Katherine Johnson era uma mulher negra, mãe, que fazia cálculos matemáticos extremamente complexos de trajetória orbital, lançamento e reentrada das cápsulas espaciais. Então, pense num negócio desse. Essa mulher participou de voos, de programas, o programa do Mercúrio, o próprio programa Apollo, tanto que essa mulher tem um mano muito famoso desse negócio, se você é fuçado nisso, se chama John Glenn. E quando ele estava para fazer um experimento, ele falou assim, eu não quero os computadores, eu quero que essa mulher, a Katherine, venha e revise todos os cálculos manualmente para ter certeza que vai dar certo. Tamanho era o papel dessas mulheres. A Dorothy Vaughan, alguma coisa assim, liderou o programa computacional da NASA, dos cálculos manuais para os primeiros computadores, porque não tinha chat GPT, como fazer um foguete para subir, não tinha, você tinha que fazer no papel. Então, era uma outra mulher negra, maravilhosa. E, por último, a Mary Jackson, que se torna a primeira engenheira negra da NASA e trabalhou nesse desenvolvimento desses projetos também. E o filme é legal, porque o filme trata sobre isso. Acho que é Estrelas Além do Tempo, alguma coisa assim o nome, o que é muito fascinante. O que eu acho legal é que essas 3 mulheres estavam envolvidas em algo tão profundo e as 3 mulheres eram mães. E isso é muito fascinante. Porque o mundo se lembra ou discute da teoria do homem ter pisado na Lua, mas quase ninguém se lembra das mulheres que estavam calculando o caminho até lá. Pessoas que são invisíveis, silenciosas, improváveis, mas que foram além do seu tempo. Pessoas que, como essa, fizeram muito mais para que outros chegassem na Lua. Então, enquanto muitas vezes a gente vai olhando, se fascinando pelo foguete cruzando o céu, ninguém percebia as mães que chegavam em casa cansadas de tanto cálculo que fizeram e que agora tinham que cuidar dos seus filhos. Criavam filhos, construíam ou ajudavam a construir foguetes para que o homem chegasse na Lua. Isso é muito fascinante, porque a gente tem aqui um episódio de uma mulher que não vai mandar ninguém para a Lua. Mas é uma mulher que constrói algo muito profundo para o bem da sua filha. Ela se encontra com Jesus e ela trabalha no bastidor. E é muito interessante essa brincadeira que o Evangelho faz. Geralmente eles fazem isso. Porque, por exemplo, você tem uma filha endemoniada. É uma filha que assim já está sofrendo muito. A gente não sabe muito bem como isso se dá, mas você pode imaginar uma pessoa que está assim, sem controle absoluto de quem é. E aí essa mãe, então, ela corre na direção de Jesus, e aí ela vive essa expectativa de já saber algo sobre Jesus, e ela diz, é nesse Jesus que eu me apego para conseguir lidar com essa situação da minha filha. Então, ela luta, ou ela entra numa luta com Jesus, para sua filha não virar estrelinha e ir além do seu tempo, porque a dependência dela ali era, possivelmente ela recorreu a tudo que poderia, porque quando se trata de algo espiritual é diferente. Você não vai no médico nesse contexto. Doutora, minha filha ela está endemoniada. Qual remédio eu dou? Não é assim que funciona, é diferente, a dinâmica é diferente aqui. Então essa mulher, ela vai ser reconhecida aqui não pela sua inteligência, mas pela sua fé. Por ser uma mulher que
que está diante de uma história impressionante, de um feito corajoso. E assim como aquelas mulheres, sendo negras, com as crianças em casa, quebram as barreiras para algo extraordinário, essa mulher também quebra tudo que você possa imaginar. Porque Jesus está numa região aqui fora do núcleo religioso. Essa mulher é uma mulher, e uma mulher, se chegar a um homem, já é estranho. E além de ser mulher, ela é uma cananeia, que é tido como os de fora, como aqueles que não pertencem a esse lugar. Você não tem um vínculo, você não pode se chegar até Jesus. O seu lugar é outro. A sua religião é outra. E aí, então, no final da nossa história, Jesus diz para ela: mulher, a tua fé é enorme. E é aqui que eu quero morar, nesse lugar. A tua fé, ela é enorme, a tua fé é grande. Você é uma mulher, você é uma mãe de uma grande fé. E me parece que às vezes a gente vai encontrar uma experiência de uma fé grande que só vai nascer em certos lugares. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, estamos chegando na metade do ano. De uma maneira muito sincera, de 1 a 10, qual é o tamanho da sua fé nesse exato momento? Talvez você ia ter várias opiniões para falar sobre isso. Não, eu acho que a minha fé hoje está no 6, no marcador da fé. Não, eu sou uma pessoa de muita fé, 10, maravilhoso. A gente diz que 10 só Deus, mas se você acha, está tudo bem. Mas existem algumas coisas, e esse é aquela coisa doída de Deus, de que às vezes o sofrimento é esse lugar onde a gente começa a amadurecer a nossa fé. É no meio do sofrimento, é naquela coisa que eu falo sem às vezes ter a real realidade. A real realidade é horrível, mas do que é o sofrimento, principalmente quando se trata um sofrimento do teu filho, o sofrimento da tua filha. Quando você é um pai, quando você é uma mãe e você está diante de um diagnóstico terrível, o que você faz por ela? Na verdade, o que você não faz? Porque tudo que tiver ao seu alcance, você vai buscar fazer. Especialmente quando não é sobre nós, mas é sobre quem amamos. Então, o movimento dessa mãe na direção de Jesus é extraordinário. Até porque, dentro do nosso texto, você tem, por exemplo, os religiosos não conseguem enxergar Jesus como divino. A multiplicação dos pães que vai acontecer ali na frente, dentro dessa estrutura, o pessoal não consegue olhar Jesus como divino. E uma mulher gentia, cananeia, de fora, nessa região, vai ser uma mulher que vai ter a sua fé tida como grande. Então isso já tem que chamar a nossa atenção. É esse lugar improvável, a fé que nasce fora do lugar esperado. Então eu quero caminhar com você nesse texto, já relembrando ou ressaltando, enfatizando umas coisas que eu já disse. Veja só como ele já começa. Saindo daquele lugar, saindo do centro religioso, saindo da vida da religião, dos religiosos, Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom. Essa região de Tiro e Sidom, ela ficava no norte de Israel e era uma região fenícia. A mentalidade aqui, como eu já disse, é aquela. Não, esse povo é imundo, esse povo é impuro, esses são os pagãos. Eles não pertencem a essa linhagem mais pura que nós somos. Tanto que muitas vezes o Antigo Testamento usa essa região como um sinônimo de orgulho, de arrogância, de resistência. Ela já não é bem vista dentro dessa estrutura hierárquica, ela é um sinônimo de uma coisa ruim. Mas, como Cristo veio para reconciliar todas as coisas, esse movimento de Jesus indo para esse lugar não é, na verdade, um detalhe. É uma ruptura. É uma ruptura com os padrões que a gente, às vezes, vai impondo aonde o sopro divino pode ir ou não. Porque a gente tem isso. A gente não diz. A gente não delimita com um lápis. Mas a gente sabe que a gente tem uma tendência de, às vezes, criar alguns roteiros religiosos e delimitar onde o Senhor pode fazer ou não, com quem Ele pode fazer ou não. Os limites institucionais que naturalmente a gente vai criando, achando que a gente tem o domínio sobre o movimento de Jesus.
E esse é um texto que já abre dizendo, Jesus já está quebrando tudo. Porque ele está criando uma ruptura, dizendo, os religiosos acabaram de me negar. Os que estão ali, que vão ver a multiplicação do pão, também só estão pensando no pão. E essa mulher, no meio desse lugar horroroso, que vocês odeiam, que vocês veem com maus olhos, essa mulher é uma mulher que vai olhar para mim e eu vou provar ela 3 vezes por 3 ações absurdas e vocês vão ver que no final ela vai continuar diante de mim clamando e tendo uma resposta de fé a cada teste que eu vou fazer. Então é por isso que é importante você entender uma coisa muito preciosa. Deus pode ser encontrado fora dos lugares que você aprendeu a procurá-lo. Isso é muito importante. Deus pode ser encontrado fora dos lugares onde você aprendeu a procurá-lo. Mas também é importante entender que nunca será fora de um encontro com Cristo. Eu estou dando para você algo, mas eu também estou puxando algo. Ele foge dos padrões, mas é porque Cristo também está fora desses padrões que a gente tenta pôr sobre ele. Então, 3 movimentos absurdos de Jesus, tá? Que se você leu e já percebeu, o negócio é assustador, mas é assustadoramente dramático e maravilhoso ao mesmo tempo. O primeiro movimento absurdo de Jesus é um aparente silêncio. Porque olha só, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Não foi assim, é você, Jesus? Jesus, eu preciso que você me ajude. Não, ela veio gritando. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Uma pergunta para você. O que faz essa mulher ir até os pés de Jesus? É a sua filha. A dor da sua filha foi um instrumento de Deus para trazê-la de si. Porque a primeira coisa que você já vê, uma mulher indo a Jesus, gritando, tem misericórdia de mim pela minha filha, não é uma brincadeira. Não é, Senhor, estou com uma dor de cabeça. Não, é algo profundo. Por isso que você vai percebendo essa temática difícil, de que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Às vezes Deus vai levar você no mais profundo abismo, do vale da sombra da morte, para que lá você aprenda algo que você não aprenderia se você tivesse nos seus palácios. E isso é terrivelmente precioso. Porque quando ela chega, ela diz, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não confio em mim, eu não tenho controle, eu preciso de alguém maior. Por isso que ela chega de uma maneira extremamente interessante. Senhor. E essa expressão, filho de Davi, ela é surreal vindo de uma mulher dessa. Porque a expressão filho de Davi é o filho de Davi. Quem que é Davi? Davi é o rei lá de trás. E eles sempre vão vivendo essa expectativa messiânica de que o próximo rei ou Messias, ele seria da linhagem de Davi, que teria o seu governo para sempre. Raras vezes você vai ver alguém assim, com essa referência a Jesus, da mesma forma que raras vezes você vai ver Jesus elogiar alguém. Um outro que é interessante, não é apenas uma mulher gentia, cananeia, mas também Jesus vai dizer sobre a fé de um centurião romano. É interessantíssimo. 2 pessoas que são elogiadas pela sua fé e nenhuma delas vem dessa cultura judaica. Porque os evangelistas, eles sempre querem quebrar a nossa cara, dizendo, não coloque Deus numa caixinha. Então essa mulher chega e diz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso acontece porque a sua filha está beirando a morte e ela não quer saber o que Jesus é, de onde ele vai, o que ele acredita, o contexto religioso. Ela não chega com uma teologia refinada do tipo, deixa eu ver como eu trato Jesus. Ela chega com a sua dor. E esse é um bom caminho para a gente se achegar ao Senhor. Não é chegar por aquilo que os livros de teologia nos ensinam, dizer, Senhor, agora eu sei. Mas é chegar com a nossa dor, com aquilo que nos ofende, com aquilo que quebra a nossa expectativa. Ela não sabe muito, mas ela sabe o suficiente para correr no lugar certo. E essa é a nossa verdade. Eu digo isso não no sentido da gente ser crente relaxado, que não estuda, que isso vai totalmente contrário ao que a gente incentiva, mas é no sentido de que a dor dessa mulher a leva até Jesus. E isso é precioso.
Porque uma fé madura não é uma fé ausente de desespero, mas é por um desespero bem direcionado. Tem uma diferença. Uma pessoa madura na fé, ela sente desespero, mas o desespero é bem direcionado. Enquanto a pessoa imatura, é um desespero que ela não sabe para onde vai. Em outras palavras, é você conversar com alguém dizendo, cara, eu estou com um diagnóstico horrível, terrível, tenho dias de vida, não sei o que vai ser ali na frente, mas o Senhor está no controle. Alguém como eu que todo dia está lidando com esse tipo de situação, é maluco vivenciar isso. Quando você entra num leito de um diagnóstico terrível, a pessoa que tem fé, e a pessoa, mas não fé em Deus, em Cristo, e a pessoa que não tem, é bem diferente as reações. É lógico, a pessoa madura também vai sofrer, também vai ficar angustiada, também vai ter momento de dúvida. Mas geralmente ela consegue voltar porque é um desespero controlado. Porque, embora ela não entenda, ela sabe que o Senhor sabe o que está fazendo. Então essa mulher vem, Senhor, tenha misericórdia de mim, e aí o texto vai dizer o quê? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Isso aqui é estranho. É uma resposta inusitada, ou pelo menos a falta dela. Essa mulher se achega a Jesus, socorro, Jesus, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, a minha filha está morrendo. E eu imagino Jesus olhando assim, tá bom, Cláudia, senta lá. E saindo assim, até essa imagem, essa pintura, ela é maravilhosa, porque ela já dá esse toque de um Jesus rejeitando essa mulher. E eu fico imaginando essa mulher no seu contexto, fora do círculo religioso, talvez sofrendo ali com a sua filha há algum tempo, talvez ouvindo falar de Jesus algumas vezes ali, e talvez ela creu no seu coração, talvez se eu encontrar esse homem vai resolver a dor da minha família. E talvez as pessoas ao lado disseram, mas você vai atrás de um Jesus ali? Essa galera é estranha, eles são diferentes, eles nos odeiam. Eu fico imaginando essa mulher ser criticada pelos vizinhos, ser desacreditada. Como você, sendo uma cananeia, vai se encontrar com ele? E eu imagino ela dizendo assim, não, eu vou, porque eu sei que esse Jesus, ele acolhe todos aqueles que se chegam a ele. Eu sei que esse Jesus não desampara ninguém. Eu sei que esse Jesus abraça a dor, ele puxa para dentro o que é de fora. E aí ela chega e abre a sua dor até Jesus, e Jesus não responde nada. Só silêncio. E eu pergunto para você, você já experimentou esse dilema? Quando você busca o Senhor, quando você chega com a sua dor, quando você fala, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e você só encontra silêncio. O que você faz quando você busca e você não tem resposta? O que você faz quando você sente o peso do silêncio de Deus? Talvez o que essa mulher poderia fazer é pegar suas coisinhas e ir para casa. Mas ela não vai. Por quê? Primeiro, a sua filha continuaria da mesma forma. E porque essa mulher chegou com uma fé real. Ainda que seja uma sementinha a fé dessa mulher, mas a verdadeira fé, ela nunca vira as costas para Jesus. A verdadeira fé, ela nunca desiste. A verdadeira fé, ela sempre te leva adiante. Ela sempre te faz ir mesmo quando o seu caos não é respondido. Ela te faz ir mesmo em tempos de um aparente silêncio divino. E essa é a grande diferença entre os que creem e os que não creem. Porque existe uma diferença. No nosso caso, o silêncio de Deus é algo que é o banquete mais angustiante que a gente pode participar. E isso, de alguma maneira, tem que nos afetar no sentido de que, Deus, cadê o Senhor? Esse silêncio está se tornando longo demais, Deus. E o silêncio de Deus nos incomoda. Enquanto que para uma pessoa que não tem uma fé madura, ela não precisa de Deus, ela precisa das coisas de Deus. E isso é uma grande diferença.
Nós não precisamos das coisas de Deus, nós buscamos ao Senhor e as coisas virão. Então, para a gente não adianta ter um teto sobre a nossa cabeça, a nossa roupa, a saúde para a nossa família. Nós queremos a presença de Deus, enquanto grande parte das pessoas não. Elas não precisam da presença, elas querem o que Deus pode dar. Então, isso é algo importante. E mais do que isso, é perceber que esse é um bom momento para a gente lembrar que a religião, a nossa crença, ela não é um meio de você conseguir coisas, mas é um meio de aprender a esperar e a experimentar o silêncio divino, porque Deus nem sempre vai responder no ritmo, no momento que a gente quer a nossa dor. Mas isso não significa ausência. Isso significa que nós estamos sendo provados para crescer ainda mais e aprender a viver pela fé e não por aquilo que os nossos olhos podem ver. Essa é a grande diferença. Por isso que o silêncio de Cristo é um inferno na terra para o crente. E eu quero dizer para você que é o ingrediente mais amargo que você vai beber e que a gente vai ter que aprender a lidar. Quando a gente ora, a gente clama, a gente pede e a gente não vê resposta alguma. Não é porque Deus não está conosco. É porque Ele está amadurecendo a nossa fé. O momento da Elisa, pense numa criança que não tem paciência nenhuma. Tudo, pergunta para a Tuane, tudo que ela quer é para ontem. E agora a gente está tendo que aprender a segurar para dizer, você precisa aprender a esperar. E a verdade é que todos nós somos um pouquinho de Elisa. Todos nós queremos as coisas, principalmente quando são questão de vida, de demoniado, de meu Deus do céu, Jesus, responda. E Jesus em silêncio. E aí chega um momento em que a gente vai percebendo nessa caminhada do silêncio em silêncio que Deus está mais comprometido com a nossa transformação do que o nosso conforto. E aí que começa a doer, porque você fala assim, mas como que Deus me ama e Ele permite com que coisas assim aconteçam? É porque Ele te ama que coisas assim aconteçam. Que o Senhor nos livre das piores coisas que a gente pode imaginar. Mas a verdade é que o silêncio revela se a nossa fé está centrada em Deus ou nos resultados que Deus pode fazer. É diferente. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. É diferente esses dois tipos de pessoas. Então esse é um texto que não entrega respostas fáceis, mas ele cria uma crise em nós. E geralmente crise é lugar de revelação. Por isso que Jesus fica em silêncio. Esse é o primeiro movimento absurdo de Jesus, o silêncio. O segundo movimento absurdo de Jesus é a aparente rejeição. Olha só os discípulos, sempre maravilhosos. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Por que os discípulos diriam uma coisa dessa? Porque falou, cara, a gente está tentando ter um momento de paz, está num momento de descanso, e você mandando mensagem do WhatsApp agora. Não, mas a minha filha está morrendo. Não, mas agora. É isso. Talvez eles disseram, pô, se ela continuar gritando atrás de nós, talvez vai vir uma galera e vai tentar nos prender, porque já está dando treta aqui de Jesus com os religiosos. E a ideia dessa mulher clamando não era uma coisa pausada. Era uma mulher que estava, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Ela é incansável, porque é a sua filha. Não é que ela não consegue pagar o boleto do carro e quer que o Senhor abençoe essa vida financeira. É a vida da sua filha que está em jogo. E é lógico que aqui os discípulos, quase como sempre antes do Espírito Santo vir, e em alguns outros momentos depois, eles são um exemplo ruim de gente egoísta, de gente orgulhosa. Porque, veja só, pois essa mulher vem gritando. Essa mulher não está gritando, essa mulher está clamando. Mas para eles, uma pessoa aflita é barulho. Para eles, uma pessoa pedindo é barulho, não é socorro. Porque para eles continuam com essa mentalidade de ser humânica. Quem está dentro se sente incomodado. Quem está fora permanece. Não entre nesse círculo, isso aqui é exclusivamente nosso. Então é fácil entender esses discípulos fazendo bobagem. O esquisito é Jesus,
Porque olha só o verso 24. Então ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ah, se eu tivesse ali. Jesus, o senhor está de sacanagem. É a filha da mulher que está endemoniada, Jesus. Talvez eu não falaria, porque Jesus ia dizer assim, então vai lá você. E eu ia me lascar, porque eu falo, não, demônio não quero mexer não. Mas está tudo bem se precisar. Tomara que não, Jesus, bate na madeira. Jesus ignora, e quando ele fala, ele simplesmente rejeita essa mulher. Era melhor ficar em silêncio, talvez. Porque a fala de Jesus parece que ele está dizendo, não, você não. Você está fora do círculo. E é curioso, porque assim, os perdidos, ela talvez poderia se qualificar. Eu sou uma perdida, mas agora as ovelhas perdidas de Israel não, porque ela era uma estrangeira. Em outras palavras, ela não tinha direito religioso de estar numa interação com Jesus. E aí eu te pergunto, o que ela faz agora? Ela vai embora, e ela fala assim, então tá bom, Jesus, muito obrigado pelo seu tempo, vou para casa. Ela não vai para casa. Por quê? Porque a fé verdadeira nunca volta para casa. A fé verdadeira, ela nunca vira as costas para Jesus. Mesmo que não faça sentido algum, ela continua indo. E mais uma vez, parece uma rejeição, mas é Jesus amadurecendo ela. Porque a fé madura, ela não desiste diante de portas difíceis, mas ela consegue discernir Deus mesmo nessas respostas duras. Ela não vira as costas. E essa mulher faz o quê? A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ela conhece o seu caos. E ela sabe que só aquele que está ali tem o poder de libertar. Então, por mais que Jesus dê uma resposta teológica, dizendo, eu vim para as ovelhas de Israel, ela não permite com que a resposta teológica de Jesus a colocasse para fora. E é interessante porque ela não reivindica direitos. Ela não se defende, ela não negocia o mérito, mas ela se apoia na misericórdia. Isso é fascinante. Porque uma fé madura não diz eu mereço, mas eu confio em quem o Senhor é. E o Senhor é um Deus de misericórdia. Então, Senhor, ajuda-me. O Senhor não me deve nada, eu estou atrapalhando, eu estou aqui, eu não deveria estar, mas Senhor, me ajude. E eu amo essa oração dela. Porque é uma oração que qualquer um pode fazer. E é uma oração de uma mulher cheia de fé. A gente às vezes pensa que talvez a oração boa é uma oração que dure um monte. Mas não é sobre duração, é sobre uma expressão do coração que é mais sobre como você está do que o que você fala. E é uma fé simples e é um pedido de socorro. E mais uma vez essa mulher passa na fé, ou no teste da fé, e o Senhor está amadurecendo ela. E aí a gente chega nesse terceiro e último movimento, que é o terceiro movimento absurdo de Jesus, que é o aparente insulto de Jesus. Porque não basta o silêncio, não basta a rejeição, agora Jesus tem que insultar. Olha só o verso 26. Então ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Silêncio, rejeição, insulto. O que essa mulher está sentindo, eu não sei, mas o que Jesus está fazendo aqui é muito estranho. Porque numa das orações, assim, um sentimento estranho, judaico, de um orgulho um tanto quanto tóxico, eles agradeciam por não ser mulher, eles agradeciam dentro de um contexto de uma oração por não ser gentil, porque eles tinham os gentios como se fossem cachorros. E o cachorro aqui não é aquele cachorro bonitinho que você tem na sua casa, sabe? Que você posta. Mãe de pet hoje. Até esqueceu de postar do filho, né? Postou só do cachorro, tá tudo bem. Cachorro aqui é um negócio assim, eles estavam começando a fazer parte da vida pública. Então não era assim, o golden, o cachorrinho. Não, é um insulto. É algo estranho. Então quando Jesus diz, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, Jesus está dizendo, cara, você é um cachorrinho. Você não tem lugar à mesa. E a resposta dessa mulher
Não, agora eu vou para casa. Não. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Cara, essa mulher é fascinante. Ela está dizendo, é verdade, eu sou de fora. Eu não pertenço a essa mesa, esse banquete. Mas eu sei que até as sobras serão suficientes, Jesus. Eu não preciso sentar na mesa, porque se as migalhas dessa mesa caírem, eu sei que elas serão suficientes. Então ela está dizendo, Senhor, eu só quero uma coisa. Deixa cair bastante migalha. Porque na perspectiva do teu reino, migalhas são suficientemente abundantes para criar-se um banquete. Você consegue ver a postura dessa mulher? Essa mulher, ela está num negócio assim que eu sempre penso, mas é difícil. Ela está discutindo com Cristo. E essa discussão é uma discussão santa. Porque é uma discussão com mãos abertas. Eu não sei se eu já disse isso é extremamente pessoal, mas eu acho muito interessante trazer isso como talvez trazer uma clareza para você. Uma maneira da gente orar por algumas pessoas é talvez a gente ter esse tipo de argumento com o Senhor Deus. Já teve gente que passou por circunstâncias muito difíceis de vida. E a minha oração, não que é um modelo ou qualquer coisa assim, é só para você perceber, tá? Senhor, essa pessoa ela é muito especial para a nossa igreja. Não leve essa pessoa agora, Jesus. Ela é muito especial. E não só especial de ser legal, o Senhor se faz presente através da vida dela na nossa igreja. Então dê mais um tempo. Essa pessoa, Senhor Jesus, ela é útil. Ela acalenta o nosso coração. Ela faz algo que ninguém faria. Cuide de cada detalhe dele. É um tipo de... Não é um negócio. Não é uma barganha. Mas é um argumento do tipo, Senhor, ninguém aqui merece, mas olhe com carinho para isso. E não tem problema orar assim. Isso é bom, porque essa mulher está tendo essa conversa com Jesus. E ela está dizendo, é verdade, eu não sou digna, eu sou um cachorrinho, mas sabe, os cachorrinhos também têm lugar na mesa. Então, o que ela está pegando, e talvez o que seja um bom incentivo, é a gente ter orações mais profundas, no sentido do que pegue as promessas que o Senhor nos deu e leve para Ele. Vamos pensar num negócio assim, a igreja está passando por um momento muito difícil, vamos supor. Um momento onde parece que vai acabar. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. E a tua palavra nos diz que as portas do inferno não vão conseguir ficar estáveis com a tua igreja avançando. A gente vai quebrar essas portas e a gente vai ser bênção para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a comunidade. Então, cadê? Eu não estou vendo isso acontecer. Consegue ver como é importante a gente conhecer as promessas de Deus? Porque elas nos dão uma ousadia de ter esse tipo de oração que luta com Deus. É como Jacó, lutando com o suposto anjo. Eu não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. É esse tipo de luta santa. É quando você pega as promessas de Deus e diz, foi o Senhor que prometeu. Eu não tenho nada a ver. O Senhor prometeu que a tua igreja ia triunfar. O Senhor que prometeu ter uma nova comunidade de fé que vai abalar o mundo. Então é problema seu. Foi o Senhor que colocou. É quase como você pensar num vendedor chato, né? Gente como eu que odeia entrar em loja de shopping, porque o vendedor vai ficar em cima oferecendo. Mas não ofereça nada para mim para ver se eu pego. Eu pego, porque eu sou o contrário. Agora, se oferecer, eu não pego. Mas se chega alguém pedindo para você na sua casa, bate palma. Aí você já sai com raiva. E é uma pessoa, você tem um pedaço de pão? E aí você fala, não tenho. Se ele fala assim, então tá, e vira as costas, você fala, ok. Mas se ele fala, você não tem mesmo? Você fala, não tenho. Mas você não tem nadinha, nenhuma bolacha. Você sabe que é verdade. E então esse é o tipo de coisa que essa mulher nos ensina. Que é Jesus testando ela de uma maneira terrível,
Mas essa mulher vai amadurecendo em cada contato e diálogo que ela vai tendo com Jesus. E é nesse momento em que Jesus vira para ela e diz: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uma mulher, uma mãe, elogiada por sua fé persistente, humilde e que atravessa todas as barreiras culturais, sociais e religiosas. Encontra Jesus num lugar aleatório, e aí é como se Jesus tirasse do bolso a chave da graça, dizendo: ó, vai então. Que seja feito conforme a tua fé, porque mulher, eu nunca vi uma fé desse tamanho. E aí quando ela volta para casa, ela não retorna com migalhas, mas com 2 sacos de pão, dizendo: veja o banquete, minha filha, que agora a nossa fome vai ser saciada não só nesse momento, mas para sempre. E aí é nesse momento que me chama a atenção perceber que a fé dessa mulher é elogiada pelo diálogo, mas também pensando na cura da filha, e a cura da filha ela não sabia se ainda havia acontecido. Porque Jesus diz, então naquele momento ela foi curada. Mas a fé é elogiada porque ela cria de uma maneira que o Senhor sabe o que está fazendo. E é por isso que ela descansa, a sua fé descansa em Deus, não é uma fé madura. Ela não ligou em casa e falou: filha, você foi curada? Eu fui. Ai, Jesus, que bom. Ela foi crendo, descansando no caráter de Cristo. E eu fiquei imaginando essa mãe chegando em casa com a sua filha. E é por isso que eu gosto dessa história. Porque essa história muda o que a gente imaginaria. Talvez a história a ser contada seria da filha curada vivendo uma vida com propósitos. Mas não é. A história de uma mãe lutando nos bastidores para que a sua filha encontre vida. E não é apenas só a filha que foi curada, mas eu também acredito que essa mãe foi curada. Porque o maior milagre que está sendo presenciado nesse texto aqui não é a filha ser curada. É essa mulher estar confiando de uma maneira tão plena em quem Cristo é. Ao ponto de Cristo estar testando ela. E ao mesmo tempo em que testa, ela não vira as costas para Jesus. E quando eu olho para um texto como esse, eu olho para isso e eu digo: meu Deus do céu. Uma mulher de fora, uma mulher cananeia, indo na direção de Jesus, sendo testada por Jesus. Talvez ouviu algo bem pequeno lá a respeito de Jesus. Mas chegou em Jesus com uma fé tão tremenda e tão extraordinária que isso foi elogiado por Jesus. E eu vou ser sincero, de alguma maneira a fé dessa mãe, ela me envergonha muito. Porque assim, lá longe, ela chegou de uma maneira tão madura em Deus. E às vezes a gente está aqui semanalmente, diariamente, crendo, ouvindo, lendo, participando, e às vezes a gente está tão aquém de uma fé como essa. E é lógico que aqui essa fé ela é forjada na luta pela filha. Ela insiste, ela atravessa o silêncio, ela suporta a tensão. E ao mesmo tempo você vai vendo mães vivendo assim ainda hoje. Sustentando, calculando, carregando, construindo, intercedendo, muitas vezes sem parecer, mas sustentando para que histórias inteiras aconteçam. E isso é muito gratificante, porque quantas vezes você está trabalhando nos bastidores da sua família para que os foguetes possam chegar na Lua? E essa mulher estava trabalhando nos bastidores, mas estava trabalhando com a pessoa certa, com aquele que pode fazer nova todas as coisas. Por isso que não existe barreiras, não existe céus que possam ser atravessados. Porque a grande verdade é que a gente não precisa chegar num foguete para subir e alcançar o céu. Mas o próprio céu desceu até nós. E hoje nós temos essa expectativa de que não precisamos ir para um lugar, não precisamos ser um tipo de gente, não precisamos ter uma capacidade X ou Y para a gente se encontrar com o Senhor. A gente só precisa ter a nossa dor. E eu creio que cada um de nós aqui carrega uma dor que
possa ser forjada a nos impulsionar aí na direção de Jesus. E era isso que eu queria convidar você nessa noite. A verdade é que o Senhor está amadurecendo cada um de nós aqui. E a gente está vivendo esse processo. E o Senhor, Ele não está tão preocupado em ser confortável. Ele está preocupado em às vezes permitir algumas narrativas dramáticas, intensas e às vezes até confusas. Mas nunca se esqueça que elas sempre são pedagógicas para amadurecer ainda mais a tua fé. Por isso que a grande verdade é que todo mundo está vivendo em Tiro e Sidom. A verdade é que toda a vida se passa em Tiro e Sidom. Toda a vida se passa alheia ao Senhor, e aí a gente está sendo convidado a nos voltar a esse Deus. Porque a gente não precisa subir. Ele já atravessou o céu e vem na nossa direção. E é interessante porque quando eu falo de um aparente silêncio, quando eu falo de um aparente rejeição, quando eu falo de um aparente insulto, é tudo aparente. Porque foi Cristo quem realmente experimentou o silêncio, a rejeição e o insulto de Deus em nosso lugar. Pendurado naquela cruz, entre o céu e a terra, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Se sente rejeitado porque Deus não responde. Se sente insultado porque carrega o nosso pecado. Então a boa notícia que a gente tem hoje é que o homem constrói foguetes para tocar os céus. E a fé muitas vezes anuncia que os céus descerão até nós. E a gente tem o privilégio de poder descansar nesse Deus. Por isso que o caráter dessa mulher, a gente não sabe quem ela é. Não sabe a idade da filha, não sabe nada. Mas a gente sabe o que era preciso. Ela tinha uma fé genuína e que estava amadurecendo. E talvez o que a gente mais precise, não obviamente só de mulheres, mas homens, é que sejamos também homens e mulheres, mães, pais, quem quer que seja, e exerçamos na nossa casa de fé. Pessoas que realmente creiam naquilo que dizem crer. O Doug teve uma palavra ontem no Connect, que ele diz algo mais ou menos assim: olha, a gente preza muito por não sermos só cristãos aqui na igreja, homens e mulheres de Deus aqui na igreja, mas também quando a gente sai na nossa cultura, no trabalho e tantos lugares que são importantes de termos e sermos algo muito profundo sobre Deus. E principalmente nos nossos lares. Principalmente nos nossos lares. E talvez a nossa oração nessa noite possa ser por isso, pelos nossos lares.